bom dia! Sejam bem-vindos ao programa Sem Pauta desta terça-feira, dia 28 de junho de 2022. É um prazer muito grande ter você aqui, meu amigo, minha amiga, ouvinte e telespectadora do programa Sem Pauta. A partir de agora, muita informação com entretenimento para você. Pontualmente, 7 da matina, né? Desse dia friozinho, né? Com esse friozinho gostoso aqui nessa manhã aqui de terça-feira, né? Hoje, terça-feira, hoje é dia do segundo episódio aqui do nosso Pô de Saúde, né? Já aqui a gente apresenta aqui os nossos convidados também, doutora Cris já postos aqui conosco, né? Mas antes disso, deixa eu dar as boas-vindas e o meu bom dia para ele, a voz do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Thiago Paes. Bom dia! Bom dia, Rogério Amador, nossos convidados. Ótima terça-feira para você também, ouvinte do programa Sem Pauta. Tá fácil sair da cama? Opa, uma loucura. Hã? Uma beleza. Uma maravilha. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Né? Mas a gente sai e com alegria. Com alegria, sempre. Lógico, sempre. A gente sempre. reclama, sai da cama, preguiça, porque o cobertor é bem aconchegante, né? Só que sai com alegria porque vamos fazer aquilo que nós gostamos. E vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Ainda mais, né? Sempre com amigos aqui presentes, né? Nos nossos estúdios aqui da Santa Cecília FM. Lembrando que estamos ao vivo, né? Pelo DAIO 107,7. Também ao vivo pelo Santa Portal. E também o Facebook do programa Sem Pauta, né? Como eu disse aqui no início, né? Hoje, mais um segundo episódio aqui do Pô de Saúde. Vamos falar aqui de saúde de maneira direta, simples, para que você entenda e principalmente pratique a saúde que a gente tem aprendido, né? Aqui, principalmente com a pandemia, que saúde é tudo, né? Para isso, está aqui conosco mais uma vez ela, a diva da saúde santista. Doutora Cristiane Godinho, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Rogério, bom dia, Thiago. Eu quero agradecer os ouvintes que estão ouvindo a gente hoje, né? Tem muita gente ouvindo, que eu mandei muitas mensagens ontem. Agradeço a todos que estão ouvindo a gente hoje. O nosso convidado, que já chegou aqui hoje, é o Dr. Leonardo Godinho. Ele tem a primeira profissão dele, foi fisioterapeuta pelo Santa Cecília, pela primeira turma. Hoje ele é médico, especialista pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia pelo Hospital Ana Costa, graduação pela Universidade Metropolitana de Santos, especializado em aparelho locomotor no esporte pela Universidade Federal de São Paulo. Bom dia, doutor Leonardo, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Tá? E estamos aí à disposição para tirarmos as dúvidas aí da forma mais simples aí, né? Que sempre informação de qualidade para a população sempre é de suma importância. Tá? Agradeço mais uma vez aí o convite. Obrigado. Daqui a pouco está chegando o doutor Adriano Catapreta. Ele já está chegando, viu, gente? Por enquanto a gente vai começar a conversar com o doutor Leonardo. Legal, o doutor Catapreta também, que é secretário de saúde aqui de Santos e vai nos ajudar, né, bastante aqui a falar e principalmente prestar serviço. Prestação hoje de aqui. Serviço, que é o primordial aqui hoje. Legal. Bom, vamos lá, Thiago Paes, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e na volta, né, a gente, aliás, já vamos deixar combinado aqui com a nossa audiência, né, vamos voltar aqui para saber do tempo, né, e aí na sequência a gente inicia aqui o nosso bate-papo sobre saúde, hoje no segundo episódio do Pô de Saúde, direto aqui para você, nosso ouvinte, tá ok? 7, deixa eu puxar aqui o relógio, né? Que horas são? 7h03, 7h03, daqui a pouco a gente está de volta. Programa Sem Pauta, na Santa Cecília FM. O que mais de 40 anos de história dizem sobre uma empresa? A tradição não impede a evolução. Hoje oferecemos o que há de mais moderno no mercado, com um sistema contábil integrado aos clientes e atendimento 100% digital. Há mais de 4 décadas desenvolvemos serviços contábeis como ferramenta estratégica, auxiliando empresas e empreendedores a crescer. Essa é a nossa missão. Marca a Organização Contábil, um jeito diferente de fazer contabilidade. Máxima é uma vida de alegria, máxima é ter tempo pra viver, máxima é a sua lavanderia.
alegria. 5 lojas sempre pensando em você. Lava, seca, passa com tecnologia. Cuida de você pra você curtir a vida. Máxima, o máximo em lavanderia. Acesse e conheça maximalavanderia.com.br. O Porto de Santos não para. E a BTP atende a rotas que conectam o Brasil com o mundo, contribuindo diretamente no abastecimento de insumos essenciais para o país. Com padrões mundiais de produtividade, investe na segurança dos colaboradores e das cargas, na excelência operacional, na relação com a cidade e na preservação do meio ambiente. É a BTP conectando o Porto de Santos com o mundo. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. O Lead Litoral Paulista faz parte do maior e mais importante grupo de lideranças empresariais do Brasil e da mais qualificada rede de relacionamentos corporativos da América Latina. Na Baixada Santista, desde 2019, surgiu com a tarefa de criar conexões relevantes e oportunidades de negócios e se consolidou como uma das maiores iniciativas empresariais do Litoral Paulista. Além de promover networking, o grupo tem fomentado o diálogo entre o empresariado e o poder público a fim de intensificar o debate de temas importantes para o crescimento do país e da região, como geração de empregos, sustentabilidade, inovações tecnológicas e investimentos para diversos setores da economia regional. Acesse lidlitoralsp.com.br. Lide, quem é líder participa. Aqui no 107,7, programa Sem Pauta. Muito bem, de volta ao programa Sem Pauta dessa terça-feira, dia 28 de junho, né? Tô pensando aqui, 28 de junho, chegamos no meio do ano já, né? Como passa o tempo, né? 28 de junho, né? De 2022, eu queria aqui de antemão aqui já mandar alguns abraços, primeiro pro doutor Carlos de Castro, né? Já acompanhando aqui ao vivo conosco, né? Obrigado, doutor, pela participação aqui. Ele que é o diretor comercial lá da Nova Emergências, né? Sempre ligadinho aqui conosco. Obrigado, viu, doutor, pela audiência, né? Ele que é o rei do pão de queijo aqui da nossa Baixada Santista. Um abraço para Ana Fátima Bernardo, também a Rose Zec. Rose Zec. E também o Diego Nunes também aqui participando conosco, aqui já mandando mensagem. Aliás, faz o seguinte, vai mandando aí mensagem aqui para nós no 99797-1077, 99797-1077. Vai mandando aí a sua mensagem, né? E a gente, a sua mensagem, sua pergunta, sua crítica, sugestão. Importante que você participe aqui conosco, né? Afinal de contas, hoje, falando de saúde, né? E é muito bacana, e seria muito bacana a sua participação, tá certo? Antes da gente retomar o nosso bate-papo aqui, vamos saber do tempo, Thiago Paz. Aliás, vindo para cá, mais uma vez eu vi um pinguim andando pela Conselheiro Nébias. Um pinguim com menos agasalho. Exato. A versão mais summer do pinguim. O que significa que temos, porque aqui Santista deu 20 graus para baixo, já... Já se encapota. Já coloca ali a sua... Bota, cachecol. Exatamente. Campo do Jordão muda de lugar. Exatamente. Né? Mas e aí, como será o tempo hoje, nessa terça-feira? Um pouquinho mais quente do que foi ontem, Rogério Amador. Hoje teremos aí a máxima prevista de 26 graus. Temos a máxima prevista de 26 graus na cidade de Santos. Nesse momento temos 18 aqui no bairro do Boqueirão, onde estamos, aqui no Sistema Santa Cecília de Comunicação. O bom também do dia de hoje é que não há previsão de chuva. Não tem chuva prevista para o dia de hoje. Ontem já não choveu em grande parte do dia, né? E hoje essa tendência de sem chuva vai permanecer aqui na Baixada Santista. Então é um alívio aí para quem gosta do frio, porém não gosta da chuva. Vai poder sair de casa pelo menos sem o guarda-chuva na mão, né? Eu particularmente perco todos. Alguém tem uma coleção de guarda-chuvas meus. Do Thiago Paz. Opa, perco todos. Então quando não chove pra mim, vai bem. Tá certo. Vamos que vamos. Vamos aí na manhã dessa terça-feira. Deixa eu passar aqui então a palavra pro doutor
Cristiane Godin, que vai aqui tocando aqui o nosso Pô de Saúde. Enquanto isso, você pode ir mandando a sua mensagem, sua pergunta através do 99797-1077. Doutora Cris. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer o doutor Carlos de Castro, tá assistindo a gente. Um grande abraço para você, viu, doutor? Doutor Leonardo, bem-vindo mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho de joelho? Sabe aquela música do Rapa? Se meus joelhos não doessem mais. Se meus joelhos não doessem mais. Que coisa! O joelho, ele realmente é o vilão da idade avançada? Por que acontece isso? Porque a pessoa não dá atenção ao joelho nunca? Hoje em dia, né, vivemos na prática, primeiramente, bom dia, mais uma vez obrigado, né? Então, na nossa prática clínica, né, observamos que não só da terceira idade, né, da idade mais avançada. Claro que na idade mais avançada, né, temos algumas alterações que são mais características dessa população, como, por exemplo, a tão temida osteoartrose, né, que é o inerente, né, à idade, né, uma dos fatores de risco é a idade, mas também conforme né, levamos isso no nosso dia a dia, como, por exemplo, manter um sobrepeso, uma falta de uma atividade física, né, que a gente diz, um fortalecimento específico do joelho, né? Então tudo isso leva, né, uma pessoa a ter algum tipo de dor durante a vida, né? Claro que no paciente jovem, não necessariamente artrose, mas inúmeras, né, doenças aí que a gente pode conversar durante o decorrer aí do programa, mas o grande vilão seria a osteoartrose devido a fatores: idade, né, sedentarismo, que hoje em dia, né, é muito prevalente na nossa população, né, e a falta de esse exercício da idade avançada. Tudo isso são os principais vilões aí que levam a pessoa a ter dor, e não só ter dor, né, uma limitação das suas funções aí, né, do dia a dia que... A idade é que leva essa osteonecrose que você falou? Osteoartrose. Isso, uma osteoartrose. Por que acontece? Por que chega a esse ponto de ter essa artrose? Porque assim, para o pessoal entender... mais para a pessoa que está em casa entender nossas melhor. Nossas articulações, né, elas funcionam como se fosse uma máquina, né? Tá. E essa máquina, logicamente, conforme o uso, ela tende, né, a ter alguns desgastes que são esperados para a faixa etária. A gente, né, costuma orientar o paciente que determinada faixa etária, dos 30 aos 40, 40 aos 50, ou assim sucessivamente, é normal que apresente já algumas alterações. Isso serve tanto para o joelho como para a coluna e, como conversamos, né, acaba sendo um fator de risco realmente a idade. Sim. Mas claro que se a pessoa for, né, seguir orientações importantes de, como conversamos, né, controle de peso, uma boa alimentação, né, e principalmente uma atividade física, porque a pessoa culturalmente acha que tem uma artrose, não posso forçar, né, não posso mexer. Ela fica limitada até para procurar mas o raciocínio coisa. É o contrário, né? Esse tipo, né, esses pacientes, né, precisam, né, fazer o fortalecimento, né, porque isso que vai, né, que hoje em dia tem, né, cientificamente comprovado que vai aliviar essa dor e fazer com que essa artrose avance de uma forma mais moderada, né? Então, assim, se tivesse alguma orientação, né, se não pare de fazer exercício por causa da artrose, né? Na verdade, é o raciocínio contrário. E não só em relação à artrose no paciente mais, né, uma idade mais avançada. O paciente que faz uma academia, mesmo jovem, tem algum tipo de dor, né? E tende, não, dói, mas vou esperar que isso vá melhorar. Sim, toda dor é sempre um sinal de que algo não está caminhando bem, né? Então, se tem uma dor que está se prolongando, então, sempre é importante uma avaliação, né, de um profissional, né, médico, ortopedista, para avaliar se tem alguma alteração. E sempre que for iniciar alguma atividade, uma orientação de um fisioterapeuta, de um preparador físico, né? Então, são profissionais que são fundamentais aí, né, nesse processo de você ter uma atividade saudável, que isso não te traga alguma lesão e alguma dor aí que vai te limitar por algum tempo ou até um tempo mais prolongado. Agora, Cris e doutor, nós, aliás, fizemos essa pergunta já no primeiro episódio sobre... Ele falou sobre isso. Os melhores, quais as melhores atividades físicas que a pessoa que tem a já esqueci o nome de novo. Artrose, né? A osteoartrose. Que tipo de atividade física que ele precisa fazer? Então, assim, principalmente... Que tem que ser menor impacto, exatamente, né? Hidroginástica seria indicado? Seria indicado, sim. Vamos lá. Não só o paciente de artrose, como um paciente de meia idade, né, que está sedentário há um bom tempo, né, geralmente, né, esse perfil está um pouquinho acima do peso. Então, esse tipo de
paciente, de pessoa, na verdade, não é um paciente, né? Tem que ter esse cuidado, porque se começarmos do nada, né, com uma atividade de maior impacto, não, vou começar, e isso é muito comum, né, quando chegar no consultório, a pessoa que chega e fala, doutor, comecei a correr e comecei a ter uma dor no joelho, comecei a fazer, estava muito tempo parado e comecei a fazer um crossfit. Então assim, não que isso seja o problema, né, mas precisamos, né, preparar nossa musculatura, né, nossa parte articular, muscular, para que isso não gere, como chega para a gente, né, aí chega o paciente com tendinite, com dor, e acaba, né, limitando. Então, qual que seria o ideal? Sempre fortalecendo essa musculatura, melhorando a parte de flexibilidade, e no paciente mais específico de osteoartrose, quais seriam as indicações iniciais? Por exemplo, um alongamento, um pilates, uma hidroginástica, né, que tem pensamos que uma hidroginástica é um trabalho mais pro idoso. Não, na verdade, né, dependendo da intensidade que você faça, né, a hidro, por exemplo, é uma atividade que pode ser até de alta, né, impacto e de uma forma sem impacto para as articulações, principalmente de carga, que são, né, os quadris, os joelhos, os tornozelos. Então, porque precisa preservar, não é? Porque assim, já tem, né, um processo degenerativo, né, nessa articulação. Então, se começarmos, né, de uma forma, né, é o que a gente fala, a gente monta estratégias para o paciente. Então, inicialmente começar com uma hidro e tal, até chegar num ponto que ele pode, sem problemas nenhum, fazer uma musculação. Certo. Mas a gente tem muito essa cultura de que não pode fazer musculação, não, pelo contrário, desde que seja bem orientado, né, existe indicação, mas como eu falei, né, montando estratégias para cada paciente para que, né, consigamos chegar nesse, né, proposto aí que a pessoa fique saudável, né, fazendo uma atividade que vai trazer um benefício e o mais importante, a boa e velha caminhada. Eu ia perguntar isso também. Né, que é talvez a atividade... A caminhada que a pessoa faz no verão, vem andar na praia, fica aquelas caminhadas, né? Então, não deixa de ser também, Rogério, uma atividade também de impacto, né? Um menor impacto, mas Então, vamos lá, vamos traçar um perfil de um paciente. Sim. Uma senhora, 60, 70 anos, que tem dor no joelho, já tem um processo da artrose e que está numa crise aguda de dor, por exemplo. Sim. Claro que essa paciente não seria o ideal ela começar fazendo uma caminhada, porque isso pode trazer ainda mais dor. Claro que não é proibido. Se ela fala, não, consigo fazer, não me incomoda, mas o ideal seria isso. Prepararmos, né, essa musculatura, inicialmente, né, se precisar de algum tratamento, tratar, melhorar essa parte inflamatória da artrose, né, no caso estamos falando sobre ela, para, estou bem, melhorando, um fisioterapeuta iniciando isso, né, num primeiro passo, melhorei, depois um preparador físico com essa orientação, e depois sem dor, com a musculatura já mais preparada, poder fazer a sua atividade, por exemplo, uma caminhada, uma musculação, com maior qualidade e mais preparo, né, evitando aí mais lesões e a piora da sua dor. Legal, 7h17, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao doutor Adriano Catapreta, ele que é médico ginecologista, também secretário de saúde aqui da nossa cidade de Santos. Doutor, obrigado pela participação, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia Rogério, bom dia a todos, aqui com a gente. Queria mandar um beijo também para minha esposa e para o meu filho Dani e para a Manu. O Dani está nos ouvindo no carro. Está nos ouvindo no carro, Dani, né? Bom dia, Dani. Dani tem 7 anos. Está indo para o colégio agora? Acorda cedo e falou, vou te ouvir na rádio. Opa! Bom dia, Dani. Vai ouvir o papai hoje. Obrigado, viu, doutor, pela participação, né? Eu que agradeço. A gente quer aproveitar aqui a sua presença aqui para a gente prestar serviço aí para a população em geral, né, doutora? Isso, para prestar para a população mesmo, né? É isso aí. Bom dia, doutor. Bom dia. Eu quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Eu gostaria de conversar muito com você sobre Covid, sobre a vacinação, sobre a dengue, a chikungunya, que está vindo também com força total, né? Em relação às vacinas, como é que você está lidando com isso? Porque as pessoas não estão tão assim dedicadas a tomar. Toma a primeira, toma a segunda dose e se evade para a terceira dose. Tem muita gente evadindo disso, não é, doutor? Exatamente. Qual é a sua batalha em relação a isso? A gente tem batalhado bastante. Todo lugar que eu vou, eu peço à população que se vacine, né? Na primeira e na segunda dose, a gente foi otimamente bem, graças a Deus, atingindo aí 95% na primeira, se você colocar a população vacinável, né? E nós, na segunda também, em torno de 93%, 94%. Mas na terceira, a população já diminuiu a adesão à vacinação. Nós estamos com 68% na terceira e 58% na quarta.
e a gente tem visto um aumento considerável do número de Covid, do número de casos de Covid na nossa cidade. O número de internações, ele aumentou no último mês, nos últimos 15 dias? Você tem essa informação? Tenho, esse é o detalhe. Graças a Deus, a gente ainda está tendo um aumento do número de casos, mas não estamos tendo nenhum número de internações maiores e nenhum número de óbitos maiores. Então, só que a gente tem que deixar muito claro isso, que isso não significa que não há necessidade de tomar a terceira nem a quarta dose. Até porque a gente as pessoas não sabe. Que estão escutando assim, acaba pensando que não está tendo internação, então por que eu vou tomar, né, a terceira dose assim? Não, como é que isso pode explicar eu acho que o primeiro passo é o que está acontecendo, que é o aumento do número de casos. Mas a gente não sabe como realmente o vírus vai se comportar, se ele vai sofrer outras mutações ou não. Então, assim, é muito perigoso realmente a população não se vacinar. E a gente tem vacina em todas as nossas policlínicas, excetuando umas 3 ou 4 que estão com alguns problemas técnicos, e também no Rebouças, de 8 às 16, de segunda a sexta. Sábado e domingo também tem vacinação. Então a população tem que procurar um posto e se vacinar. Uma outra dúvida, doutor, estamos com a campanha ativa contra a gripe também, né? Exatamente. E aí vem aquela dúvida comum da população, né? Preciso me vacinar contra a Covid, né? Terceira, quarta dose, enfim, né? E também contra a gripe, né? O que fazer? Dá para fazer os dois juntos? Qual que é a preferência? Explica isso para nós, por favor. Acima de 12 anos de idade, podem ser feitas duas simultaneamente. Então, assim, acima de 12, vá à policlínica, vai tomar a da gripe e a do Covid juntamente. Agora, abaixo de 12, a gente pede um intervalo aí de pelo menos uma semana, 15 dias. Legal, bacana. Com relação à testagem, né? Continuamos com a testagem lá na Portuguesa Santista? Exatamente. O grande detalhe, eu acho que as coisas boas a gente tem que ressaltar, porque assim, a gente do poder público, a gente sempre apanha bastante com tudo, né? Mas assim, só a prefeitura que está fazendo testagem hoje em dia, né? A gente não vê convênios, hospitais particulares fazendo testagem. Até porque é uma doença que está mais tranquila, está evoluindo de forma mais amena, então não tem muito, né, vamos dizer assim... Não há um alarde como é a grande. Pandemia do Covid. Exatamente. Mas assim, nós estamos testando em algumas policlínicas e no Portuguesa Santista. O que acontece é o seguinte, está tendo fila, é lógico. Mas é claro, a gente também tem que usar o dinheiro público com muita responsabilidade. Montar um centro de testagem, a gente gasta dinheiro. Então a gente montou para dar mais qualidade para a população. Mas as coisas vão se ajeitando, a Portuguesa Santista e as policlínicas serão suficientes. Certo. Uma dúvida que a gente tem, até que o Tiago levantou aqui um pouco antes com a gente, é em relação assim, tomou a primeira dose, tomou a segunda dose, e aí a pessoa acha que está tudo bem. Mas aquela coisa da mentalidade da pessoa, tipo assim, até quando vai ser a vacina? Vai ser fabricada outros tipos de vacina quando o vírus vai chegando? Isso é uma dúvida aí da medicina. Aí a pessoa fica assim, né? Tipo assim, para que toda hora fica tomando vacina? Se eu já tomei, não peguei gripe até agora, não vai querer tomar. Na verdade, até completando o que a Cris vem falando aqui, a minha dúvida que eu comentei fora do ar é que a vacina, ela deve ser tomada sim e sempre. Se vir mais de 4, 5, 10 doses, eu particularmente eu vou tomar a vacina sim. A minha dúvida é com relação até ao uso de máscara, que tem muita gente ali que criou até um pânico particular referente ao uso de máscara o tempo inteiro e colocando em xeque até a eficácia da vacina. Então até que ponto que será necessário o uso de máscara mesmo com 3, 4, 5, 10 doses? É assim, Tiago, né? Isso. Tiago, é indiscutível que o uso da máscara vai dar mais proteção a todos. Claro, isso é indiscutível. Né? Inclusive, as culturas orientais, a pessoa que tem qualquer síndrome gripal, qualquer coisa, já coloca a máscara. Eu ia falar isso. Em proteção aos demais. Então, assim, o uso da máscara é interessante. Né? Claro que hoje em dia a gente teve a possibilidade de flexibilizar, uma vez que a doença está uma doença muito mais tranquila e amena
do que teve lá atrás. Fato. Né? Então, assim, hoje dá para a gente não usar máscaras. Claro que em ambiente hospitalar, que é extremamente contaminado, e ambientes de extrema aglomeração, os colégios realmente é um desses lugares, eu acho que é mais viável usar máscaras ainda. Entendeu? Mas então, e assim, os eventos que tem? Tá? Começou, voltaram os shows, as festas juninas, que nem em Santos não tem tanto, mas no Brasil todo tá tendo festa junina, todo mundo junto, colado. Aqui também tem, né? Aqui tem, na mas não tanta gente, tem. as regiões, né? Como é que é? Assim, vamos dizer assim... Porque vem aquela onda de novo, depois. É assim, por enquanto, pelos dados, a gente estuda isso diariamente. Sim. A gente vê o número de casos e principalmente o de internações e de casos graves e óbitos. Por enquanto, como a gente está, dá para ter essa flexibilização e não usar máscaras. Certo. Pode ser que isso mude um dia. Vai depender da doença, vai depender das mutações do vírus, vai depender da nossa vacina. Mas é o que o Thiago falou. Apareceu uma vacina, a gente tem que vacinar. Não tem jeito. Né? Hoje em dia, a única proteção, e tem gente, a gente sofreu muito também, até com opinião às vezes, Léo, de alguns médicos mesmo, e isso foi muito delicado, de algumas opiniões contra a vacina. O que é um absurdo. O que é surreal um médico ser contra a vacina. Para nós foi muito difícil. É difícil isso. E assim, eu sempre falo que a medicina é baseada em evidência. Claro que foi uma vacina produzida de forma extremamente rápida. Mas o mundo se uniu. Foi hoje, se no começo era discutível, hoje é indiscutível a eficácia das vacinas. Seja ela qual for. Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, Janssen, qualquer das vacinas, né, foi extremamente eficaz. Nós, profissionais de saúde, a gente tomou primeiramente o quê? Coronavac. Sim, eu tomei essa. Que era o que tinha, não foi isso? Sim, era isso que tinha. E assim, nos protegeu. Sim. Eu não saí dos hospitais, Léo também não. Também não. Então, assim, foi extremamente eficaz. Então, quando tiver uma vacina para Covid ou outra doença que for, tem que tomar. Porque às vezes as pessoas se ligam num caso isolado que teve. Ah, mas lá em Bertioga tomou a vacina do HPV e teve Guillain-Barré. Beleza, pode ter. Mas tudo pode acontecer. Mas se você for ver a estatística, né, você pode tomar a vacina que é extremamente segura. Tem que tomar. Ótimo, doutor. Vou falar com o doutor Leonardo sobre coluna. A cirurgia da coluna, ela é muito mais... Assim, ela atrapalha mais assim, do que o joelho na recuperação, no pós-operatório. É muito mais trabalhoso isso, a recuperação do paciente? Primeiramente, né, assim, para o pessoal entender, temos que pontuar algumas, né, existem tipos e tipos de cirurgia dependendo da sua doença, né? Claro que hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia na medicina e tal, tende-se, né, antes de chegar a esses procedimentos maiores, tal, hoje em dia existe muito a cirurgia endoscópica até da coluna, né? Então hoje tende-se a um tratamento minimamente invasivo, né? Então claro que quando a doença permite, né? Mas então com esse avanço tecnológico trouxe um pouquinho menos de morbidade, né? Que chamamos aí que seria isso, né? Esse sofrimento pós-operatório, uma recuperação mais, né, trabalhosa. Então hoje em dia, antes de chegarmos nesses pontos, existem técnicas que a gente chama de bloqueio, né, que são as infiltrações específicas realizadas muitas vezes em centro cirúrgico, que são minimamente invasivas, né, são cânulas específicas, que são, para o pessoal entender, agulhas específicas que, né, previamente avaliado por um médico, né, especialista, que se observa onde que realmente é essa dor. Porque se fizermos uma ressonância, por exemplo, o pessoal entender, um paciente de mais idade, logicamente a gente assusta, né? Porque vai ver o quanto de alterações que são presentes ali. Mas, claro que a gente não pode nunca tratar um exame, né? Então, por isso que é tão importante, né, uma avaliação, né, bem feita, para ver realmente de onde está vindo essa dor, para que se possa tratar a origem disso. Então, como conversamos, isso tende hoje em dia a ser do minimamente invasivo, de uma técnica menos, né, mórbida, com aberturas grandes da coluna, com, né,
cortes aí na parte óssea. Então, claro que existem. São né? cirurgias específicas, né? Não significa é. que toda cirurgia de coluna possa acontecer Exatamente, isso, claro de infiltração, de ser uma coisa mais por isso paliativa, que né? uma alteração mais grave, né? Realmente ainda existe, né? Mas o que eu quis trazer é esse avanço da tecnologia. Sim, isso é ótimo. Que traz menos, né? Essa morbidade, na verdade, pós-operatória, né? Sim. Hoje em dia, isso tanto para o joelho, né? Para a coluna, mas claro que existem as alterações mais importantes. Doutor, desculpa, Tiago Paz pergunta, coluna, podemos dizer que o inimigo da coluna é o sobrepeso? Pergunta do Tiago Paz. Uhum. Exatamente. Botou o Tiago na roda. O Tiago quietinho. Claro que um deles, como nós comentamos do joelho, né, no início, seria sim o sobrepeso, mas nunca, né? Porque assim, também não posso falar não podemos jogar nas costas o sobrepeso. Porque não senão, pode jogar, né? Senão o paciente chega te cobrando depois. Você fala assim, tá, doutor, eu perdi 30 quilos e tô com dor. Viu, Rogério? Então, assim, claro que isso, né, acaba sendo um dos vilões. Mas né? O que nós comentamos para o joelho também vale para a coluna. Porque se a pessoa for uma pessoa sedentária, né? Porque assim, muitas vezes falam que mais vale um gordinho ativo do que um magro sedentário. Né? Entendeu? Então, isso a gente tem que trazer para a população entender. Porque uma atividade, manter um bom alongamento, um bom fortalecimento, né? De uma forma global da coluna, dos membros inferiores, tudo isso vai ser determinante na qualidade de vida, né, da pessoa, e a pessoa, logicamente, né, viver sem dor aí no dia a dia. Então, é um dos vilões, mas não podemos esquecer, né, a má postura no dia a dia. Né? Na realidade, tanto o Rogério quanto o Tiago, eles correm, eles participam de corridas aqui de Santos e tudo, né, Rogério? Não tem dúvida nenhuma. Eles não é, Tiago? Eles somos participam. Atletas, né? Somos atletas. Assim como o doutor Adriano Catapreta também, né? Também, doutor. Grande atleta aqui da cidade de Santos. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Nossa, meta é a São Silvestre. É, São Silvestre agora. Eu estou fazendo musculação em Muay Thai, hein? Olha aí. Que ótimo, doutor. Tá isso é ótimo. Temos que melhorar, Rogério. Muay Thai agora. Muay Thai agora, hein, Tiago? Agora, olha, o doutor Godinho trouxe aqui um outro assunto relacionado à saúde, né? Que é a prevenção, né, doutor? Isso. E aí eu vou agora para o nosso secretário de saúde aqui. Falar de prevenção em saúde quase que também é uma obrigação. A gente fala de doença. Porém, né? Vamos falar de saúde? É muito melhor falar de prevenção, né? Hoje, vamos lá. O que a Prefeitura de Santos oferece hoje? Existe algum plano, né, para se prevenir hoje dentro do município ou não? Sim, nas nossas policlínicas, eu falo sempre o seguinte, que a saúde, a principal porta de entrada da saúde tem que ser a policlínica e não o pronto-socorro. Né? As pessoas estão muito acostumadas, e isso não é só no público, mas no privado também, a ir ao pronto-socorro, a achar que é ali que vai resolver o problema dela, e não é. Né? Ela tem que marcar a consulta, ela tem que ir no ambulatório e na policlínica. Na policlínica, a gente tem vários processos de prevenção de saúde. Nós temos lá o Hiperdia, que é ligado a diabetes, temos programas ligados à hipertensão, temos o Movimente-se, que é um grupo que ajuda nas atividades físicas. Claro que agora estamos passando um momento muito crítico nas nossas policlínicas. Imagina que policlínica ficou parada um tempo, as cirurgias eletivas ficaram paradas um tempo. Hoje nós temos um déficit, né? Que estamos correndo atrás, trabalhando no sábado, etc., para suprir esse déficit. Então a gente tem uma fila agora de consultas. Claro que vale ressaltar também, para vocês terem ideia, a gente tem um absenteísmo médio de consultas em 50%. Então, assim, de cada 100 consultas, 50 não vão. E eu acho interessante, às vezes eu vou numa policlínica e a pessoa fala assim, aqui está demorando muito, eu fui a Caruaru outro dia, está demorando 30 dias para marcar uma consulta. No convênio você não marca uma consulta com 30 dias. No meu consultório você não marca, no Léo também não. Então, assim, claro que a gente quer atender em uma semana, mas a gente precisa também da ajuda da população. Não vai, liga, porque tem outras policlínicas também que demoram mais, 3 meses, tem. Mas assim, poderia demorar 40 dias, poderia demorar um mês. Então a gente precisa dessa ajuda da população. Até porque com a pandemia represou muito esse público, né? Exato. Então... Nós tivemos um represamento das consultas, das cirurgias eletivas, né? Então agora a gente está correndo atrás do prejuízo.
Claro, tínhamos que parar. Policlínica foi atender Covid, cirurgia eletiva foi suspensa porque tinha que ter leito para a pessoa não morrer sem assistência, lógico, né? Precisava fazer. Sim. Agora a gente está correndo atrás. Legal. Então, assim, tem vários projetos e vários processos de prevenção na Policlínica. Cris, vamos dar espaço rapidinho Sim. aqui para o nosso público aqui participar conosco? Sim. Pois é, tem o Roberto do bairro do Macuco, uma pergunta para o doutor Adriano Catapreta. Eu e meu filho tivemos Covid. Para a questão de informação, teríamos que tomar a vacina de reforço. Algumas pessoas falam que teríamos que esperar 30 dias, outras 43. Qual seria a forma de espera correta, o tempo de espera correto? Quem pergunta é o Roberto do bairro do Macuco. Roberto, tudo bem? A gente preconiza 30 dias mesmo. Após 30 dias, pode tomar a vacina. Perfeito. 30 dias? 30 dias. Ah, legal. Boa. Só mais uma aqui antes de voltar para a Cris. Eu preciso falar um negócio que a Cris me perguntou, depois eu falo. Você pode então tá bom. Rapidinho aqui, o André ele não fala de onde que é aqui, ele simplesmente dá um depoimento bacana aqui, ó, manda aqui um bom dia, ouvindo o programa aqui, indo para o trabalho. Bom trabalho aí para você, viu, André? Ele coloca assim, ó, minha tia está sendo atendida e ele coloca, super bem atendida, pois tem um problema. E aí aqui o corretor dele não ajuda, mas ele fala que a tia tem algum tipo de problema e está sendo super bem cuidada pelos atendentes da prefeitura. Parabéns ao doutor e parabéns a todos aqueles que fazem a diferença na saúde de Santos. Diz aqui um depoimento importante do André. Né? Geralmente a saúde que é tão debatida, pois né? Ela é tão vidraça, né, doutor? Né? Mas todo mundo se interessa. Tem um depoimento aqui do André aqui, importante colocar aqui. Obrigado, viu, André, pela participação. Doutora? Obrigado, André. Pode responder, doutor. Eu queria só falar um pouquinho da arbovirose, né? Das arboviroses. As arboviroses, hoje nós estamos vivendo um momento muito bom em relação ao que foi o ano passado. O ano passado eu falo que foi uma tragédia, né? As pessoas às vezes não atentaram para dengue e chikungunya. Por que eu acho que aconteceu isso? Um dos principais fatores foi que os nossos agentes de endemias, eles não conseguiam entrar na casa das pessoas em 2020. Né? Então, começou, apesar das pessoas terem ficado em casa, elas não sabem, como eu também não sabia, como lidar com um vasinho de planta, com um ralo. É muito difícil. Não é tão simples igual parece, né? Em muitos lugares ficaram isolados, vazios, piscinas, porque ninguém ia para casa, para veraneio, essas coisas terrenos não iam. Baldios, terreno etc. baldio, Então, assim, a gente teve uma explosão ano passado. O ano passado, eu tenho um número exato aqui, vou te passar. Pra vocês terem ideia, ó, em 2020 foram 330 casos de dengue. Mas em 2021 foram 4.461. Já em 2022 nós tivemos até agora 102. Olha que beleza. Opa, represou. Fizemos a tarefa de casa, né? Boa notícia. Do ano passado para cá conseguimos, foi em agosto, conseguimos começar aí a casa das pessoas. E aí fizemos um grande trabalho. Chikungunya, em 2020, 141. Em 2021, 7.370. E esse ano, 71. Então, assim, esse ano está muito bem controlado. A nossa equipe está de parabéns. A Ana Paula, lá da Vigilância Sanitária, junto com seus agentes das endemias. O pessoal trabalha duro, viu? Vai na casa. Outro dia eu fui nas casas com eles. É um trabalho árduo, mas que deu resultado. Imagino. Em relação, assim, voltando um pouquinho para a Covid, mudou os sintomas? Não, os sintomas... Os sintomas, eles vão modificando? Não, o que modificou foi o seguinte, né? Na verdade, Covid é muito parecido com a síndrome gripal, né? Esse é o sintoma, uma dor de garganta, uma coriza, uma tosse. Esses são os sintomas. Claro que lá no pico da pandemia, tinha uma dispneia importante, que hoje a gente não tem visto mais. A dispneia, para quem está em casa... É falta de ar. Falta de ar. Falta de ar. Desculpa, é falta de ar. Porque quem está em casa não tem esses termos, não entende muito. Desculpa, mas assim, hoje é uma síndrome gripal. Então, assim, você vê muitas pessoas, às vezes, estou com Covid ou estou com gripe. Por isso que a gente fez o centro de testagem. Muito mais, qual é o objetivo de testar?
é barrar a transmissão do vírus. Então, por exemplo, você apresentou um sintoma gripal, aqui o pessoal da rádio, né? Rogério apresentou um sintoma gripal. Foi lá, testou, deu positivo, ele se afasta. Opa. Sim. Não contamina o restante das Certo. pessoas daqui. Esse é o grande, né, o grande lance da testagem. Então, por isso que a gente está testando. Tem pessoa, eu sou dentista, tem paciente que liga desmarcando, fala que não sabe se está com Covid, se está com dengue, se é chikungunya. Há uma diferenciação de sintoma? Porque eles estão confundindo, não sabe se é dengue, não sabe se é Covid, não sabe fazer teste, não sabe se vai para o PS. Dengue, chikungunya, geralmente dá mais dor articular. É mais dá articular as dores. Não, dá dor, dá febre mais alta, né? Geralmente. Mas assim, dá para confundir mesmo. Né? E outra coisa, as pessoas têm que vacinar da gripe, igual a gente falou, porque H1N1 mata, né? Sim, então, lógico. assim, tem que vacinar, mas os sintomas são muito parecidos, as pessoas vão confundir mesmo. Falando disso da vacinação, tem pessoas que têm medo, mas vai vacinar. E aí tem dúvidas de tipo assim, eu posso vacinar contra o Covid, contra a vacina, contra a gripe, pode dar algum efeito colateral? Eles têm essas dúvidas também, se pode tomar junto, tem que ter dias diferentes para tomar a vacina. Que eu falei, acima de 12 anos pode tomar as duas simultaneamente. Simultânea. E assim, claro, a gente já viu alguns efeitos colaterais, mas extremamente brandos, né? Talvez a Janssen tenha dado um pouquinho mais do que as outras, é até leviano falar isso, mas porque foram muito poucos casos, não foi um estudo, né, científico, mas assim, os casos são de dor local, vermelhidão, cansaço, às vezes sintoma gripal, mas muito pouco. Nada que impeça uma pessoa de tomar a vacina. Até várias pessoas, amigos, etc., me procuraram. Eu tenho alergia a tudo, vou tomar? Não, vai tomar. Qualquer coisa, vão te resgatar lá. Se você passar mal, fica tranquila. Sim. SAMU vai lá, não tem problema nenhum. Pode ir lá tomar. E não tiveram nada. Então, assim, a gente não teve nenhum, para falar, eu tive um caso grave. A gente em Santos não teve nenhum caso grave de reação adversa à vacina, de nenhum tipo de vacina. Doutor, uma pergunta. Na verdade, um dos efeitos da pandemia é o efeito econômico, né? Que é grave. Que é grave, né? E que aí, reflete na saúde. Que reflete. A minha pergunta é essa, na verdade, porque muita gente deixou de ter o plano de saúde, ou de pagar o seu plano de saúde, e evidentemente que o reflexo vem, ou essa causa cai no colo do poder público, né? Aqui em Santos foi sentido isso, houve sim um aumento aí nos atendimentos, e como que a prefeitura se preparou, ou está se preparando aí para atender esse aumento na demanda, né? Vamos colocar assim. Quando a gente, o nosso prefeito Rogério, sabiamente, juntamente comigo e com a comissão que a gente montou, quando eu assumi o ano passado, eu fiz o quê? Eu montei uma comissão de infectologistas, chamei um representante de cada hospital público ou particular da cidade e vamos passar pela pandemia juntos. Vamos discutir o Covid juntos. Foi muito bom, todo mundo alinhou a fala, todo mundo seguiu o mesmo raciocínio, foi muito bom. E em um momento tivemos que decretar o lockdown, que para nós foi muito difícil, porque a economia, né, a minha visão é a mesma do prefeito, a economia gera doença, a crise econômica gera doença. Sim. Muita gente infartou, muita gente morreu, muita gente passou fome, muita gente... Tudo isso. Então, o problema econômico gera problema grave na saúde. A gente tem consciência disso. Mas era crítica a situação, tinha que fazer. Agora, é sensível o aumento do número de pacientes no SUS. As pessoas realmente estão perdendo o convênio. E se você for ver, Rogério, pessoas próximas a nós perderam o convênio. Então não é só a pessoa que perdeu o emprego, não é só aquela pessoa de uma classe mais simples, não é isso. Várias pessoas perderam o convênio. Então, superlotou as nossas policlínicas, tem policlínica que tinha 10 mil pessoas no último censo, hoje tem 14 mil, e assim vai. Então, realmente, e nas UPAs também a gente sentiu bastante. A UPA, para vocês terem ideia, cada UPA nossa, claro, tem umas que um pouco mais, um pouco menos,
Mas a média de atendimento nas 3 UPAs é de 500 pessoas por dia. Uma atende 600, uma atende 400 e pouca. E assim, claro que desses 600, 75% não precisava estar ali. Era para estar na policlínica. E isso não é só no público, é o que eu falei. No privado também acontece isso. Se for no hospital privado, todo mundo que está lá no pronto-socorro, a maioria não devia estar lá. Podia estar nos ambulatórios ou nos consultórios. Mas tudo bem, é cultural, é difícil, nós temos que aos poucos ir mudando isso. Mas a UPA, que atendia 500 pessoas por dia, chegou a bater, numa UPA de 500, chegou a bater 1.000 atendimentos por dia. Dobrou. Então, assim, nosso prefeito tem, agora, vai entregar novas policlínicas no ano que vem, estamos montando pelo menos mais 3, né? Talvez a 4ª, e vamos agindo aí, vamos montar agora várias outras coisas, temos vários projetos para melhorar a qualidade. Essa migração do convênio para o SUS também tem muito a ver com a pandemia, que muita gente perdeu o emprego também, né? Exatamente. Eles evadiram por conta disso também. Muita gente perdeu o emprego. Muita gente. Puxando a sardinha para a ginecologia, sim, que você é ginecologista, sim, né? Você tem algum relato para me dizer, a mulher na pandemia, ela se afastou para fazer preventivo? Todos. Na pandemia, não só não a é? mulher. A mulher eu senti mais, porque... Elas evadiram, né, nesses últimos 2 anos, certo? Evadiram, não fizeram seus exames de rotina, tanto é que a gente viu um aumento significativo do diagnóstico tardio de câncer, por exemplo. Era esse o ponto que eu queria tratar com você, porque aumentou o número, né, de câncer de colo de útero. Na verdade, é aquilo que a gente está falando, acumulou, né, os diagnósticos acumularam. E casos um pouco mais graves, lógico. Mas isso não aconteceu só com a mulher, o homem também. O homem que já não tem essa cultura... O homem já não tem essa cultura, exato, né? O homem já é difícil ir ao médico, agora na pandemia, então... Já era, né? Então, assim, a gente sentiu isso sim, em todos os públicos. É complicado isso, né? Super complicado. Agora, falando de uma pergunta que chegou para o doutor, que eu até anotei, é a Rogéria do Gonzaga. Rogéria Passos. Ela fraturou o metacarpo, foi imobilizado com gesso, mas o osso, ela até escreveu colou errado, mas não sei se é esse termo usado, né, doutor? Ele está desalinhado, parecendo um calo. Por que isso aconteceu? Ela pergunta. O que pode ser feito? Okay. Ela tem que fazer novamente a cirurgia, alguma coisa? Primeiramente, bom dia, Rogério. Obrigado pela pergunta. Então, assim, em relação a fraturas da mão, né? No caso, o metacarpo, como ela mencionou, é um osso da palma da mão. Certo. Toda fratura da mão, tá? Ela pode evoluir com uma complicação que a gente chama com um desvio rotacional. Se fecharmos os dedos aqui da mão, né, percebemos que os dedos eles tendem a ir para um osso aqui que a gente chama de escafoide. Então percebe que eles são direcionados para um ponto aqui da mão. Se num trauma você percebe que na hora de fechar vai ter dor, logicamente, mas faz parte do nosso exame físico. Se fechar e um dos dedos, né, estiver indo numa direção, né, que não estão todos, a gente suspeita de uma fratura ou do metacarpo ou da falange, que pode evoluir com esse desvio rotacional. Se isso não for corrigido, né, e se na nossa avaliação numa emergência percebemos que é um tipo de fratura que é instável, que chamamos, né, isso pode ter uma indicação inicial cirúrgica. Claro que é importante avaliarmos caso a caso, mas se esse osso, né, cola dessa forma que a gente está começando do desvio rotacional, isso pode ficar com uma sequela. Entendeu? Então, por isso que, logicamente, é importante uma avaliação do ortopedista. Em casos mais extremos, se teve essa consolidação, né, que a gente chama que o osso colou, mas de uma forma errada e que esteja atrapalhando a função dessa mão, existem casos que né, que a gente chama de fazer uma osteotomia, né, como se fosse, entre aspas, quebrar esse osso novamente para poder alinhar. Claro que são casos mais extremos, né, entendeu? Mas por isso que é importante uma avaliação, né, mais específica. 7h48, programa dinâmico aqui na Pode Saúde é isso, né? Pode Saúde, aliás, falar de saúde, né? É sempre interessante. É sempre interessante, muito bom. As pessoas ficam interessadas, né? Saúde da audiência também, viu, doutor? Olha só, saúde da audiência. 7h48, nesse bate-papo agradável aqui na manhã dessa terça-feira aqui, conduzido aqui pela doutora Cristiane Godinho, com a participação do Adriano Catapreta, secretário de Educação, e o Léo Godinho também, ele que é médico, fisioterapeuta, participando aqui conosco. 7h49, Thiago,
último intervalo comercial. Você dá aí o ajato aí no seu play aí, porque é 2 minutos, a gente volta pra gente encerrar aqui depois na sequência o nosso Pô de Saúde, segunda edição, né? Na manhã dessa fria terça-feira, né? Mas aqui tá quente. Gostosa terça-feira, tá certo? 7h49, 2 minutinhos, a gente tá de volta. Programa Sem Pauta, na Santa Cecília FM. TOTUS, a empresa que acredita no litoral paulista. A maior empresa de tecnologia do Brasil está presente há 9 anos no litoral paulista, investindo junto com as empresas no crescimento da região. Queremos entregar mais produtividade através da tecnologia, trazendo mais rentabilidade, controle financeiro e uma melhor gestão para o seu negócio. São sistemas e plataformas de gestão empresarial sob medida para a sua operação. Ligue agora no 11 4301 9115 e converse com um especialista no seu segmento. Repetindo, 11 4301 9115. A TOTUS acredita no Brasil que faz. A TOTUS acredita no litoral paulista. Quer alavancar seu negócio e fortalecer a sua marca? Então não perca tempo. Entre em contato com a Santos Press Comunicação Integrada. Com uma equipe multidisciplinar formada por jornalistas, publicitários e relações públicas, a Santos Press está preparada para promover e cuidar de toda a comunicação da sua empresa. E lembre-se, o seu resultado é o nosso negócio. Venha nos visitar e fazer uma parceria de sucesso. Visite www.santospress.com.br ou pelo WhatsApp 13 97410 9725. De olho no futuro e pronto para atender os interesses dos seus filiados, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da Baixada Santista e Região, o Sinaspan, segue firme no seu propósito de proteger os interesses sociais, políticos e econômicos dos comerciantes da região. Sempre atento à modernidade, a entidade trabalha para oferecer inovação e tecnologia como forma de proporcionar crescimento à classe. Você, dono de padaria e confeitaria da região, associe-se à entidade. Sinaspan, fermentando o setor de panificação da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. Tenha mais segurança com a nova Vital Med. Ambulâncias 24 horas para atendimento de urgência e emergência. Consultas por telemedicina, orientação médica por telefone e muito mais. Planos a partir de R$ 43,50 mensais. Tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Nova Vital Med, 4020-4047. Ou acesse novavitalmed.com.br. Aqui no 107,7, programa Sem Pauta. Muito bem, de volta ao programa Sem Pauta, aqui hoje no quadro Pô de Saúde, comandado pela doutora Cristiane Godinho, né? E com a participação aqui do secretário de Saúde, Adriano Catapreta, e também do médico Léo Godinho, né? E a participação... Léo Godinho, já faz parte aqui do time já. E queremos aqui agradecer aqui a imensa audiência, né? Nós que, graças a Deus, nos tornamos aí o grande canhão aí nas suas manhãs aí. Muito obrigado aí a todos vocês, né? Principalmente a galera agora que está indo para o trabalho, que está aí no trânsito, está com o radinho ligado, ou você que está se preparando aí para mais um dia, né? Rápidos abraços aqui, abraço para o meu amigo fisioterapeuta Tom Pierin, né? Que tá aqui, ó, tô te escutando, indo para o CT do Santos, o Tom que é fisioterapeuta lá do Santos. Obrigado, viu, Tom, pela participação aqui, audiência. Também tem a Patrícia, tem a Camila, tem a Larissa, tem a Vivian. Olha quanta gente aqui participando aqui, né? Rapidinho aqui, só o último aqui. Ele acordou, o Flávio Santana acordou, Thiago. Bom dia! E ele manda aqui, ó, parabéns à doutora Cristiane, né? Ao doutor Catapreta. E ele coloca aqui, doutor Catapreta, uma pessoa sem vaidades e desprendida de cargos. Um ser humano que veio ao mundo para ajudar as pessoas, né? Que é realmente a função do médico, né? E quem o conhece sabe exatamente do que eu estou falando. E para ser o Flávio Santana, né? Ele conclui aqui, ó, em tempo. Já estive algumas vezes em sua humilde residência de 3 pavimentos e 890 metros cada pavimento. Né? Ele que é vizinho também do nosso amigo, tá tudo em casa, viu? Ele que é vizinho do Martinho, né? Inclusive tá convidando a gente para visitar os 3 pavimentos. Ele conclui aqui, ó. Catapreta, estou aguardando o seu convite para o seu churrasco na sua sacada gourmet. Abraço aí a todos. Flávio Santana. Flávio, um grande
grande abraço. Você sabe que eu te adoro também, meu irmão. Você é uma pessoa iluminada. Abraço. Quando convidar, ele me convida também, tá pode bom? Pode deixar. Doutora, por favor. Para finalizar aqui pra gente, doutor Leonardo, quando que a gente deve procurar, em que momento que a gente procura um ortopedista? Legal. Então, né, como mencionei brevemente no começo, toda dor, né, uma mensagem que fica pessoal, toda dor a dor não é normal, tá? Principalmente aquela pessoa que no início falou, comecei a praticar atividade física, não procurou médico. Porque a tendência das pessoas, muitas pessoas, não todas, né, tem uma dor, mas não, vai passar. Então, muitas vezes, né, uma doença que poderia ser, né, facilmente tratada, né, com uma orientação, tratamento, quando chega, né, no consultório, isso já dá mais avançado e, logicamente, vai trazer muito mais trabalho para melhorar, né, essa dor, vai limitar muito mais. Então, assim, uma mensagem que fica o pessoal, a dor não é normal. Se começar a te incomodar e ter uma persistência disso, uma piora gradativa, procure o médico, né? Essa é a hora de procurar, tá? Porque isso vai, né, além do exame físico, se tiver necessidade de algum exame complementar, né, para o quanto mais, né, breve, né, mais precoce o tratamento, logicamente, né, vai trazer uma morbidade menor para a pessoa e vai ser muito mais fácil de melhorar para voltar às suas funções aí do dia a dia e, mais importante, sem dor. Tá? Então também fica com uma mensagem, hoje a gente tentou focar mais na parte preventiva, né, que é muito, logicamente, o mais importante, base, né? Tá? Mas logicamente terão outras oportunidades, né, se o pessoal tiver alguma curiosidade sobre um tratamento mais específico, tal. Onde as pessoas, né, podem te encontrar, doutor? Então, assim, no consultório, né, ele fica lá no Elbor ali da Conselheiro Nébias, tá? Então, se alguém, né, tiver alguma dúvida, né, quiser bater um papo com a gente, lá vou deixar até Pode deixar o telefone aqui, tá? Que é 13 99 695 3936, tá? Então, é 9695 3936. Então, estamos à disposição, né, para qualquer coisa lá, para podermos ajudar aí, pessoal. Obrigado, tá, doutor Leonardo. Eu que agradeço. Doutor Adriano Catapreta, eu queria que você me falasse agora, rapidinho, qual foi a maior guerra que você travou em relação ao Covid, à dengue, à chikungunya? O que foi mais trabalhoso para você? Eu acho que, sem dúvida alguma, o Covid, para todos nós, no mundo inteiro, foi a maior guerra da nossa vida, né? Eu falo que, assim, assumi em 2020, claro que o Fábio, né, eu já trabalhava junto com o Fábio, eu era chefe dos hospitais, chefe do departamento dos hospitais e do SAMU, já tinha começado a guerra juntamente com ele, já estava com a estrutura boa montada, mas assim, foi o grande desafio da vida de todos nós, no mundo. Eu falo que a nossa geração, né, não viveu outras coisas nem parecidas com isso. Então, a nossa grande ansiedade, o nosso grande temor foi que alguém realmente fosse morrer sem assistência, porque isso aconteceu no país inteiro e no mundo. No mundo, vários países até desenvolvidos, várias pessoas morreram sem ter assistência. Aqui, graças a Deus, ninguém morreu sem ter assistência. A gente montou hospital de campanha, a gente usou UPA para montar hospital dentro da UPA. Então, assim, a gente chegou a ter, no dia do lockdown, a gente tinha 94% de taxa de ocupação. Para vocês terem ideia, Santos, a cidade, foi de 94 ou 96 leitos de UTI para mais de 450. E eu fico imaginando o grau de tensão, hein, doutor? Você não tem noção o que é montar um leito de UTI. Então, passar a cidade de 96 para 450 não é fácil. E assim, claro, isso tem um custo muito alto. Então, foi fundamental, né, a nossa direção, tanto do Paulo Alexandre antes quanto do Rogério depois, concordar, e eu acho que isso faltou na esfera federal, às vezes, que é o seguinte, eu falo que quando você passa uma situação dessa, se eu não fosse médico e fosse um prefeito, ou se fosse um presidente, eu ia chegar perto de um médico competente e ia falar, ó, é contigo, você faça o que precisar e eu te dou assistência. E foi isso que a gente fez aqui em Santos. Rogério vestiu a camisa, assim como o Paulo Alexandre, e graças a Deus ninguém ficou sem assistência. Mas a nossa ansiedade, Rogério, era diária. A gente tinha reuniões de segunda a segunda, sábado, domingo,
todo dia a gente conversava. Para encontrar um desfecho para isso também, né? A equipe trabalhou demais, a equipe está de parabéns, porque assim, a gente tinha um medo da nossa equipe, por exemplo, ter medo da doença e não ir trabalhar. Sim. E não aconteceu. Nossa equipe não fugiu. Perdemos alguns colegas, médicos, enfermeiros, auxiliares fisioterapeutas, nutricionistas, perdemos, entre outros, mas ninguém fugiu e a gente deu conta, graças a Deus. Qual a mensagem que você diria agora para quem ouviu você hoje e aí pedir para você passar seu contato também para a gente finalizar? A primeira coisa é, vacinem-se. A gente não sabe o futuro. Ninguém sabe do futuro, não sabe se o vírus terá outras mutações ou não, né? Não estou sendo pessimista, não estou achando que teremos outro Covid mais grave, não estou falando isso. Estou falando que a gente não pode dar chance para o azar, a gente tem que vacinar. Tem aí uma forma, uma ferramenta de se proteger. Então, vacinem-se. Primeiro ponto é esse. Segundo, nós batalhamos muito, toda a equipe da saúde, da prefeitura, porque inclusive Rogério separou várias equipes da prefeitura para trabalhar na saúde. Então tivemos reforço de várias secretarias. Então assim, trabalhamos muito e a gente não quer passar por isso de novo, né? Então a gente precisa do apoio da população se vacinando, é isso que a gente precisa. E a gente a gente quer cada dia mais dar qualidade. Santos já tem uma saúde robusta, nós temos 72 unidades, mas falta muita coisa, sempre vai ter coisa a fazer. E a gente está trabalhando bastante. O seu contato? O meu contato tem lá da Secretaria de Saúde, do meu consultório, 3223-1377. Repetindo. 3223-1377. Muito obrigado, doutor Adriano. Obrigado, doutor Leonardo. Foi muito boa a participação de vocês. Tenho certeza que muitas perguntas ficaram para ser feitas, né? Mas a gente quer o retorno de vocês de novo, tá bom? Eu que agradeço. E parabéns também à doutora Cristiana, aí, na condução do Pod Saúde. Aliás, segundo episódio do Pod Saúde aqui, grande sucesso já nosso aqui dentro do programa Sem Pauta, né? Agradecendo mais uma vez aqui a participação também do Dr. Carlos de Castro, lá da Nova Emergência, sempre participando conosco aqui, colocando aqui excelente programa, informativo, passou rapidinho. Diz Verdade. Aqui o Dr. Carlos de Castro, Kelly Daré, também aqui conosco, Vinícius Constantino, assim como muita gente bacana aqui acompanhando o programa. Queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco e lembrando o seguinte, você que perdeu, você que quer rever aqui esse bate-papo aqui, não deixe de acompanhar o YouTube do Pod Saúde, né? O vídeo estará lá para você acompanhar novamente esse bate-papo aqui, informativo e que prestou serviço aqui para a nossa sociedade. Nós vamos agora para o nosso Café Colute, aquele cafezinho, principalmente para o doutor Adriano Catapreto, que passou aqui a noite em claro, vai tomar balde de café agora conosco, que é aquele café gostoso. E você, meu amigo, minha amiga, vai ficar aqui na sintonia do 107,7, na companhia de Thiago Paz até o meio-dia. É isso, Thiagão? Isso. Bacana. Feito. Bom trabalho para vocês. Para nós. Amanhã, a partir das 7, estaremos de volta com muita informação, com entretenimento. A todos, muito obrigado. Bom dia. Fiquem todos. Você ouviu na Santa Cecília FM, programa Sem Pauta. Oferecimento. Praticagem do Estado de São Paulo. Pontualidade e segurança a serviço do Brasil. Nova Vital Med. Lide Litoral Paulista. TOTUS, a empresa que acredita no Litoral Paulista. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar.